Essa mensagem de hoje é uma mensagem sobre fé. Para variar, a gente vai falar aqui sobre fé e sobre graça. Essa mensagem de hoje é sobre fé e a passagem que eu quero começar falando foi na quinta-feira, quando Jesus chega em Jericó. A passagem de Jesus por Jericó. Então vamos lá, eu vou ler o texto completo que fala sobre toda a passagem e aí a gente vai chegando nas partes importantes, tá? Marcos 10, eu vou ler dos versículos 46 ao 52, diz assim, ó. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreenderam para que ele ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele está chamando você. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que ele faça? Perguntou-lhe Jesus. O cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus, a sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguia a Jesus pelo caminho. A gente lê os versículos de 46 a 52. E olha só, uma mensagem falando de fé, eu quero começar justamente falando sobre Bartimeu, sobre um posicionamento de fé. Alguém aqui consegue duvidar, alguém duvida que Bartimeu tinha fé de que Jesus podia curá-lo? Me parece bastante claro isso, né? A hora que ele fica sabendo que é Jesus que está entrando na cidade, a gente está falando ali dos portões de Jericó. A gente está falando do local onde as pessoas, os pedintes, ficam ali, porque o portão é a parte mais movimentada da cidade. É onde as pessoas estão entrando e estão saindo. Ele estava ali pedindo esmola, estava ali pedindo dinheiro. E ele fala, Jesus, ele escuta, Jesus está vindo ali. E ele fala, Jesus, filho de Davi. Ele começa a chamar Jesus. Ele não está chamando Jesus assim, pô, e aí, brother? Ele está chamando Jesus porque ele tinha um pedido para fazer. Porque ele tinha um problema para ser resolvido. Porque ele tinha uma coisa que ele sabia que Jesus podia resolver para ele. É essa fé, é esse posicionamento que eu quero trazer para a gente analisar. Começar trazendo para a gente analisar hoje. Ele cria tanto que ele não só estava gritando alto, mas quando tentaram fazer ele parar de gritar, ele grita mais alto ainda. Mas, meu irmão, fica quieto. Está fazendo ruaça. Agora é que eu vou gritar mesmo. Se eu estou fazendo ruaça, se eu estou chamando a tua atenção, é melhor ainda, porque eu quero chamar a atenção é dele. Esse é um posicionamento de quem não só crê, mas não permite que nada nem ninguém te afaste ou te impeça de exercer aquilo que você crê, de fazer aquilo que você sabe que é correto, aquilo que você sabe que Deus colocou no teu coração. É esse posicionamento que a gente precisa pensar nele agora. Então, vamos analisar a seguinte situação. Primeira coisa, ele tinha uma limitação, ele era cego. Concordam comigo? Ele tinha um monte de gente em volta, falando com ele, fica quieto, meu irmão, está fazendo bagunça, está fazendo confusão. Mas o mais importante, ele não se restringe por isso. Ele não se deixa calar. Ele não deixa de seguir aquilo que ele sabe no coração dele que é capaz de acontecer. O milagre de Jesus na vida dele. Ele não tinha dúvida nenhuma sobre isso, mas muito mais do que não ter a dúvida, ele não se restringiu. Ele não parou por dificuldades, por uma limitação física que ele tinha, ele não se deixou parar por uma limitação de pessoas ao redor dele, ele não se deixou parar. E aí, eu quero trazer esse comportamento para a gente, cara, porque esse é um comportamento importante para a gente. Sabe aquela hora em que o bicho pega? Sabe aquela hora em que você não sabe mais o que você vai fazer? Sabe aquela hora que o que não falta é gente do teu lado para falar com você assim, meu irmão, isso não dá. Não tem condição. Você está vendo o que você está querendo? Ninguém nunca conseguiu fazer isso. Ninguém nunca fez isso. Quem já passou por uma situação em que você está em direção a um propósito, você está em direção a uma coisa que Deus colocou no teu coração, você sabe que é a vontade de Deus para a tua vida, e aí vem aquela dúvida na cabeça da gente assim, cara, será mesmo que é Deus que me falou isso? Porque está tão difícil, está tão complicado, é tanta gente falando comigo que não dá certo. Será que foi Deus mesmo que falou isso comigo?
Cara, quando você escutou isso, você teve uma certeza no teu coração, não teve? Se você teve, meu irmão, foi Deus quem falou com você, se você sabe que foi Ele quem falou com você da primeira vez, por que eu vou deixar pessoas e circunstâncias ao meu redor restringirem a minha fé, minarem a minha fé? É isso que eu quero chamar a atenção hoje. Porque não basta uma cegueira, não basta gente falando ao redor, não basta eu não conseguir de repente chegar lá sozinho, não basta nada disso, não interessa, não é que não basta, desculpa, não interessa nada disso, cara. Porque eu sei que o meu Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele colocou no meu coração. Esse é o comportamento que a gente precisa ter. Quando a gente vê Bartimeu, o que a gente tem que olhar e pensar e lembrar e trazer para a nossa lembrança todo o tempo é justamente um posicionamento de fé que não se deixa abalar por nada ao seu redor. E eu quero hoje, junto com essa lembrança, trazer um desafio. Porque, gente, ninguém vai subir aqui nesse palco, ninguém vai chegar para você num grupo de conexão, ninguém sem consciência vai chegar para você e vai falar assim, olha, a vida é tranquila. Acredita em Jesus Cristo, aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, que você nunca mais vai ter problema. Se alguém falar isso com vocês, algum dia corre. Porque esse cara não está bem, essa pessoa não, a intenção dela não é muito boa. O que eu quero lembrar hoje é o seguinte: as coisas acontecem ao nosso redor, cara. A gente tem dificuldades. Nessa terra, nesse mundo, terão aflições. Mas a gente precisa lembrar o restante do versículo que fala para a gente que eu venci todas elas. O desafio que eu quero fazer para vocês hoje é assim, ó. A próxima vez que acontecer, gente, e eu não estou profetizando, eu só estou sendo realista, ok? A próxima dificuldade que você tiver, o próximo empecilho que aparecer na tua vida para te impedir, para minar a tua fé, para tentar retardar aquilo que é o plano de Deus para a tua vida, o meu desafio hoje para você é o seguinte: você vai olhar para ele como Bartimeu olhou para as pessoas. A gente não precisa mais gritar. O nosso Deus, o nosso Jesus não exige, não precisa do nosso grito, mas ele precisa do nosso posicionamento. O meu desafio hoje é a próxima vez que alguma coisa chegar perto de você, tentando te convencer que o que você está fazendo não está certo, que o que você está fazendo não é possível, o meu desafio é que você chegue hoje e diga assim: eu não vou permitir que isso me pare. Eu não vou permitir que a minha fé seja chacoalhada, seja balançada por causa desse pensamento, por causa dessa circunstância, por causa dessa pessoa ao meu lado. A próxima vez que alguém chegar do teu lado, falar para você que aquilo que Deus colocou no teu coração, seja o que for, a busca por uma promoção no trabalho, um investimento que você está fazendo para ampliar a tua empresa, uma mudança que você está fazendo na tua vida, que é algo que Deus colocou no teu coração. A próxima vez que alguma pessoa chegar perto de você para te dizer que isso é impossível, eu quero te desafiar de falar com essa pessoa o seguinte: aguarde e confie. Segura a onda. Que eu não só vou chegar lá, mas eu vou fazer questão de contar para você que isso aconteceu. Eu quero que você me veja, como a palavra fala para mim, que ele monta uma mesa na frente dos meus inimigos, eu vou chegar para você, e eu não estou falando que você é meu inimigo não, tá, brother? Meu colega de trabalho que não está acreditando que eu vou ser promovido. Da mesma maneira, eu vou ser promovido, eu vou chegar lá, porque eu sei que o meu Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele colocou no meu coração. E eu vou te contar que isso deu certo. Não para me gabar, mas para te mostrar que o impossível só é impossível para quem é limitado às questões naturais, para quem é limitado, para quem é preso às limitações desse mundo. Porque, gente, esse mundo tem limitações, tá? É por isso que eu dou glória a Deus que eu não pertenço a esse mundo. Esse mundo é cheio de limitações. É por isso que eu dou glória a Deus de que eu não pertenço a esse mundo. Eu estou nele, mas as leis que regem a minha vida não são as leis desse mundo. A física que rege a minha vida não é a física desse mundo. A saúde, a medicina que guia a minha vida não é a medicina desse mundo. A medicina desse mundo, ela pode ser usada. Eu preciso de uma cura. Eu não estou falando para você ignorar o teu médico de jeito nenhum. Pelo contrário, o teu médico pode ser uma ferramenta importantíssima na mão de Jesus, na mão do Espírito Santo, para buscar e trazer para você a tua cura. Quantas pessoas a gente não vê, quantos casos, quantos testemunhos a gente não vê de gente, cara, sofri um acidente, cheguei no hospital, todo mundo falou que eu ia morrer. O médico fez uma cirurgia que nem ele acreditou que ele fez essa cirurgia. Ele não sabe explicar como é que deu certo. Eu sei explicar como é que deu certo.
Alguém pode não querer acreditar, mas eu sei o que aconteceu, o que deu certo. É isso que a gente precisa viver e esse é o desafio que eu quero trazer para a gente hoje. A próxima vez que alguém tentar te dizer que aquilo que Deus colocou no teu coração não é possível, deixa essa pessoa saber. Fala, não é possível para essas regras naturais, para situações naturais, mas quem guia a minha vida não é natural. Olha só, eu quero ler com vocês uma passagem que está em Marcos 11, 24. Diz assim, ó: tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam e assim sucederá. Bartimeu estava gritando lá, Jesus, filho de Davi, Jesus, filho de Davi. Ele não sabia se Jesus tinha escutado ele ou não. Então ele tinha que gritar. Ele continuava gritando. Mas quem está aqui hoje sabe que Jesus escuta o que a gente está falando? Quem aqui hoje tem a certeza no teu coração de que Deus está ouvindo? Ele não precisa do meu grito, ele não precisa mais do meu descabelar, ele está ouvindo. E isso quem está dizendo não sou eu, foi Marcos, está escrito na palavra, está em Marcos. Tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam e assim sucederá. Existe uma certeza de que aquilo pelo qual eu oro será atendido. Existe uma certeza, e é essa fé, é essa certeza que eu quero despertar em vocês hoje. Eu quero despertar em todos nós. Eu quero que seja despertado, que desperte em vocês como despertou em mim quando eu estava escrevendo isso aqui. 1 João 5,14 fala assim, olha: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se perdirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Eu não estou pedindo para vocês acreditarem em mim, eu estou pedindo para vocês acreditarem na Bíblia. Na pregação anterior, ou foi na última que eu fiz, ou foi na anterior, eu falei sobre a diferença entre uma fé radical e uma fé maluca, certo? Eu falei sobre a necessidade da gente decidir se a gente acredita ou não nesse livro. Isso é importantíssimo, é um passo fundamental, principal. Lá no início, eu preciso tomar essa decisão. Eu acredito ou não acredito nesse livro? Porque a partir do momento que eu resolvo acreditar nesse livro, cara, você tem que acreditar nesse livro. E é por isso que eu falo com você. Não tem que acreditar no João Paulo. Eu quero que você acredite em João, que escreveu na primeira epístola dele o seguinte: esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, Ele nos ouve. Ele nos ouve sempre. Ok? E aí eu pergunto, cura faz parte da vontade de Deus para a nossa vida? Faz parte da vontade de Deus para a nossa vida? Ok. Então, quando eu oro por cura, eu estou orando segundo a vontade de Deus. Eu sei que Ele me ouve. E se Ele me ouve, Ele me concede. O que eu quero hoje desafiar, alertar a gente, trazer a nossa lembrança, é que independente do que esteja aparecendo ao meu redor, das pessoas falando ao meu redor, das circunstâncias ao meu redor, se eu oro pela minha cura, eu oro pedindo a minha cura e eu agradeço, porque eu sei que eu recebi essa cura. Essa cura ela não vai chegar para mim daqui a 6 meses, 1 ano. Essa cura aconteceu há 2000 anos atrás, na cruz do Calvário. Quando ele grita, tetelestai, ali a minha cura me foi dada. O que vai acontecer nesse período é a manifestação natural dessa cura que eu já recebi há 2000 anos atrás, que ele já me deu há 2000 anos atrás, e que eu recebi no momento em que eu aceitei a Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. A partir do momento em que eu creio em Jesus, tudo aquilo pelo qual ele morreu há 2000 anos atrás me foi entregue. Está aqui, ó. Isso aqui tudo é direito seu. O que vai acontecer a partir de agora é um mover sobrenatural, espiritual, para que isso se manifeste. E o meu posicionamento é um posicionamento de que eu creio que Ele me ouve e eu sei que Ele me concede. O tempo que isso vai levar, como Ele vai fazer, eu não sei. Ele vai usar um médico ou isso vai ser uma cura sobrenatural? Eu não sei. O fato, a verdade é que isso vai acontecer. Que isso já aconteceu. O que eu estou fazendo agora é tomando posse disso. É trazendo isso, manifestando isso na minha vida, nesse mundo natural, uma coisa que espiritualmente eu já tinha. Por isso que a gente recomenda, que a gente fala, que a gente pede, cara, uma análise, sabe? Do coração da gente. Quando eu oro, a gente fala isso muito, quando eu oro 10 vezes pedindo alguma coisa, quer dizer que pelo menos 9 vezes eu não orei com fé.
Se eu precisei orar uma segunda vez pedindo alguma coisa, você concorda comigo que na primeira vez que eu pedi eu não tive fé de que eu recebi? O que aconteceu para que a minha fé se abalasse, eu não sei, mas é um indicativo. E eu não falo isso, gente, nenhum de nós fala isso para trazer nenhum peso, para trazer nenhuma condenação, para trazer nenhum julgamento sobre ninguém, tá? A gente fala isso para despertar uma análise, para despertar um mover, sabe? De atentar aos nossos comportamentos, ao que a gente está fazendo, à maneira como nós estamos nos relacionando com o nosso Pai, para entender aquilo que às vezes não é claro para a gente. Às vezes não está claro para mim que eu estou duvidando da minha cura. Mas quando eu olho que eu estou orando atrás de orando, eu estou oração atrás de oração pedindo a mesma coisa, é um indicativo de que, cara, eu não estou me posicionando em fé. Então, me posicionar em fé é me mover segundo aquilo que eu creio. E aí eu estava falando, até mandei a mensagem para o Reinaldo, para ele dar uma olhada e tal, e ele falou assim, mas é se mover como? Como que é esse se mover? É bom a gente explicar como que é esse se mover, então eu vou explicar para vocês como que é o se mover. Às vezes a minha dificuldade, a minha limitação, como Bartimeu, que não podia enxergar, às vezes a minha limitação é física. Eu tenho uma doença, uma disfunção, um problema, uma condição, estou passando por... Eu estou passando por uma doença, uma disfunção, alguma coisa, que eu não consigo me levantar. Então o meu mover não é me mover, levantar e sair caminhando, não é isso. Mas o meu mover é a minha oração, é a maneira como eu posiciono, são as minhas declarações de fé, me posicionar em fé. Eu não consigo levantar da minha cama aqui agora nesse momento, porque, sei lá, eu estou com uma dor de cabeça terrível. Não consigo levantar da cama porque minha coluna está doendo pra caramba. Não posso me movimentar fisicamente, mas eu declaro que em Cristo essa dor de cabeça já passou, que em Cristo essa dor nas costas já passou, que em Cristo esse problema no meu coração não existe mais, que em Cristo esse problema, sei lá onde no meu corpo, isso não existe mais. Isso é uma declaração de fé. Eu não estou enganando ninguém, eu não estou me enganando e muito menos tentando ser positivista. Eu não estou aqui tentando repetir um mantra vez após vez para que isso se manifeste, porque a energia do universo vai fazer com que alguma coisa aconteça, porque eu estou sendo positivo o tempo todo. Não é isso. O que eu estou fazendo é mantendo o meu posicionamento e trabalhando em mim mesmo para que a minha fé se posicione, se manifeste, se intensifique, para que isso possa se manifestar naturalmente na minha vida. E isso é uma declaração de fé. Quando eu declaro e eu falo, eu sou curado, eu não estou fechando o meu olho para uma doença que eu tenha, para uma disfunção que eu tenha, para um problema que eu tenha. Quando eu olho para a minha conta bancária e eu falo, eu sou rico, porque Jesus se fez pobre para que eu fosse rico, eu não estou ignorando um monte de zero que não existe na minha conta. O que eu estou fazendo quando eu declaro que eu sou rico, porque Jesus se fez pobre para que eu fosse rico, não é ignorar uma situação que pode até ser verdade, que pode até ser um fato, mas ela não é verdade. O fato, ele só é verdade quando ele está de acordo com aquilo que eu creio, que é o que a palavra diz a meu respeito. Quando eu vejo a minha conta lá bem magrinha e eu declaro que eu sou rico e eu mantenho o meu posicionamento, como a Nanda estava falando aqui, um posicionamento de generosidade, eu não estou ignorando ou não estou sendo maluco. Quando eu me posiciono em generosidade, segundo o que a palavra me diz para fazer, segundo aquilo que o Espírito Santo coloca no meu coração, não é a falta de zeros na minha conta bancária que vai limitar com que Ele possa me abençoar, com que Ele possa trazer. Se a palavra me fala que quem semeia vai colher, não é porque a minha semente é pouquinha que eu vou deixar de colher. Quando a palavra fala comigo que com lágrimas semear, mesmo com lágrimas eu vou semear, eu ainda assim vou colher, eu não estou colhendo porque eu chorei. Eu não estou colhendo porque eu chorei em cima da semente. Eu estou colhendo porque eu semeei. A despeito das minhas lágrimas. É isso que a palavra quer falar para mim. O que a palavra está tentando me dizer é que a minha colheita não depende, falando de prosperidade, de questões financeiras, a minha colheita, ela não depende do quão difícil é a minha doação, o meu dízimo, a minha oferta, o meu posicionamento de generosidade. Não é isso que vai aumentar o meu galardão. O que vai aumentar o meu galardão, o que vai aumentar a minha colheita, é o tamanho do meu posicionamento segundo aquilo que o Espírito Santo colocou no meu coração.
Eu não estou colhendo porque plantei com lágrimas. Eu estou colhendo a despeito de ter plantado com lágrimas. Quando a palavra coloca essas lágrimas ali, ela só está dizendo para a gente que, cara, não é a lágrima que vai te impedir, que pode te impedir, que deve te impedir de ser generoso. A palavra não está falando comigo, olha, você tem que semear chorando, sofrendo, que é para você colher. Não é isso que a palavra está me dizendo. O que a palavra está fazendo, ela está prevendo que ia ter um monte de gente que ia falar assim, ah não, porque eu estou muito apertado, eu não posso ser generoso. Então a palavra já fala assim, para essas pessoas que vão acabar em algum momento, que podem acabar em algum momento tendo esse pensamento, eu já vou dizer logo. Mesmo com lágrimas, se você semear, você vai colher. É isso que a palavra está falando para a gente. É esse posicionamento de fé que eu quero despertar na gente hoje. Quem aqui entende que prosperidade faz parte da vontade de Deus para a nossa vida? Se alguém tem alguma dúvida, gente, com relação assim, ó, a gente fala de bênçãos, de direito que nós temos em Cristo. Cara, procura, a gente tem um monte de palavras aqui no YouTube gravadinhas, facinhas de você ver, de você encontrar todas essas promessas. Esse livro que está aí na mão de muitos de vocês, no celular de muitos de vocês que está aí, esse livro tem todas elas escritas. Esse livro, essa semana apareceu para mim um postzinho no Instagram que a menina falava assim, quando falam para mim que não existe um manual da vida, aí ela vai empurrando uma Bíblia assim. Tá aí. É assim. Esse é o manual de como viver a nossa vida segundo aquilo que nós fomos feitos para viver. Essa Bíblia, esse livro está dizendo, esse manual que está na mão da gente, está aqui para dizer para a gente como eu tenho que viver. Não segundo esse mundo. E aí é onde começa a trazer problema. É quando eu começo a olhar com esses olhos naturais aquilo que essa Bíblia, aquilo que esse manual está falando comigo de uma questão espiritual, de uma coisa que está muito além disso que é natural. E aí eu tento com olhos naturais viver e colocar em prática alguma coisa que é sobrenatural. Eu não posso achar que eu vou ter um movimento natural e uma fé e um entendimento e uma mentalidade natural e conseguir atingir coisas sobrenaturais. Porque esse mundo é limitado. Esse mundo é limitado a um tempo, esse mundo é limitado a um espaço, esse mundo é limitado a uma física que faz com que ele funcione de uma certa forma ali mecânica, se movimente. Existe limitação nesse mundo. Mas qual que é a limitação do meu espírito? Meu espírito é perfeito. O meu espírito é imagem e semelhança do meu Pai, do Deus que criou esse mundo. Não interessa como você crê que Ele criou o mundo, tá? Se você crê que Ele criou uma massa uniforme que expandiu e em Big Bang virou o que a gente tem hoje, ou se você crê que Ele criou os planetas todos separadinhos, as estrelas todas separadinhas há 65 mil anos atrás. Não interessa como você crê que Ele criou, mas interessa você saber que esse Deus que criou isso, tudo isso, é o teu Pai. E as bênçãos dele não são limitadas a esse mundo que ele criou. As bênçãos dele vão muito além dessas possibilidades. Do mesmo jeito que ele criou esse planeta que a gente está andando aqui em cima, da mesma maneira que ele criou isso, ele pode criar qualquer coisa na tua vida. Quem entende isso? Amém. Glória a Deus por isso, cara. Essa é a mentalidade que a gente precisa ter. Esse é o ensinamento que eu quero trazer lá, pensando em Bartimeu. Essa certeza da impossibilidade de qualquer coisa me desviar daquilo que é o plano de Deus para a minha vida. Daquilo que eu sei, que foi Jesus, que foi Cristo, que foi o Espírito Santo que colocou no meu coração. Bartimeu, quando ele está gritando, ele tinha uma dúvida se Jesus estava ouvindo ele ou não estava ouvindo. A gente não sabe. A gente não tem mais essa dúvida. A gente sabe que ele está ouvindo. Então, o nosso posicionamento, comparando com Bartimeu, já não é mais de estar gritando, filho de Davi, Jesus, meu pai, me ajuda. Nosso posicionamento já não é mais esse. O nosso posicionamento é lá do versículo 50, que ele fala assim, ó, Marcos 10, 50, ele fala assim, lançando sua capa ao lado, de um salto, pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. Bartimeu era um cego, pedinte. O que aquele cara tinha? Uma capa, é o que ele tinha. Aquela capa tinha para ele uma importância, e isso é interessante e importante a gente entender. Aquela capa é o que cobria ele de noite quando estava frio,
Era aquela capa que protegia ele no sol quando ele ia caminhar, para ele não morrer torrado no deserto. Era aquela capa que trazia para ele aonde se sentar. Era aquela capa que ele colocava ali, ó, as moedinhas que todo mundo jogava ali. Era aquela capa que ele juntava ali, ó, para catar tudo ali e levar com ele onde ele ia. Vocês entendem a importância da capa de Bartimeu para ele? A gente está falando de uma coisa que, se ele não tivesse alguma capa, esse cara não ia poder andar, por exemplo, por aí, porque ele ia morrer torrado. Esse cara não ia conseguir passar uma noite, porque no deserto é frio pra caramba. A gente está falando de uma coisa que tinha uma importância absurda para esse cara. E a primeira coisa que ele faz, quando dizem para ele que Jesus escutou, ele lança aquilo, porque aquilo não tem mais importância para ele, cara. Porque ele sabia que qualquer limitação que ele tivesse, qualquer problema que ele tivesse, a partir daquele momento que Jesus tinha escutado ele, ele sabia que ele não precisava mais daquilo. Ele sabia que os problemas dele estavam resolvidos. Quem consegue enxergar isso? Cara, eu não preciso mais dessa capa. Deixa essa capa para lá. Essa capa não me interessa mais, porque Jesus me escutou. E o meu posicionamento, eu sei que ele pode me curar. Enxergando, eu posso trabalhar, eu posso comprar 50 capas. Eu não preciso dessa capa rasgada, velha, que está aqui. Eu não preciso me manter nisso que hoje me parece importante, porque agora eu sei que Jesus me escutou. E ele joga essa capa de lado, e ele corre para Jesus, e Jesus cura. É esse o posicionamento de fé que hoje a gente tem que olhar, que eu quero trazer para a gente hoje. Eu não quero estar preso a alguma coisa que hoje me parece importante, porque eu sei que Jesus me escuta. Eu não preciso estar preso numa coisa que, mesmo que eu saiba, isso aqui foi o fruto de um dia, um propósito que Deus colocou na minha vida. Mas se hoje o propósito que Deus tem para mim me pede que eu largue isso de lado, eu largo isso de lado. Porque a minha vida não depende de bênçãos passadas. A minha vida depende daquilo que Deus tem para mim daqui para frente. Eu não estou falando para a gente desconsiderar o que passou para trás, não estou falando nada disso, mas eu preciso manter a minha consciência de que daqui para frente é importante. Deus não precisa de nada passado para me trazer algo futuro. Ele não precisa, a minha caminhada de amanhã não depende daquilo que passou ontem, nem de bom nem de ruim. Não tem nada do que eu fiz ontem que vai impedir que o meu caminho hoje seja direcionado a Cristo. Não tem nada do que eu fiz ontem que vai impedir que hoje Deus possa me guiar naquilo que é a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Joga essa capa de lado se tiver que jogá-la de lado. Se tiver que se desfazer do que hoje parece importante para você por causa de um propósito que Deus colocou na tua vida, o propósito de Deus é mais importante. Porque Ele sabe qual é a importância daqui para frente. Você só sabe daqui para trás. De novo, circunstâncias não podem ser diferentes, não são diferentes de pessoas do teu lado aqui, ó. Isso não vai dar certo não. Não tem como. Ninguém nunca fez isso. Ninguém nunca abriu uma empresa aqui assim e deu certo. Vocês acham que a gente tem a história, quem conhece a história da Nova sabe que Deus falou com o Fragale, na época, o nosso pastor sênior lá no Rio de Janeiro, falou com ele estava na África do Sul. Falou, ó, você vai abrir uma escola bíblica, uma igreja, nos moldes daqui, da Rema, lá no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca. A Barra da Tijuca, ele conta essa história, era conhecida como cemitério de pastores. Porque todo mundo abria igreja, a igreja falia. Acho que era 50 membros. Tinha um número. Que era assim, chegou em 50, acabou. Eu não lembro se é 50, tá? 50, 150, 100, uma coisa assim. Mas tinha um número, digamos que sejam 50. Chegou em 50, acabou. A igreja morre. Não foi uma ou duas ou três. Você acha que não tinha gente ali do lado dele falando, não dá para abrir essa igreja não. Igreja na Barra da Tijuca vai morrer. Você vai abrir essa igreja lá, vai dar errado. E hoje a gente está lá com uma igreja maravilhosa, fazendo culto para, sei lá, 1000 pessoas. E estamos aqui, e estamos em Portugal. E isso que a gente está vivendo, tudo que a gente vive, tudo que eu vivi na minha vida por causa dessa igreja, só aconteceu porque um dia o Fragale olhou e falou assim, isso não é para mim não, meu amigo. Foi Deus quem me prometeu isso. É Ele quem vai cumprir. Eu estou aqui só para executar, eu estou aqui só para seguir. E está aqui, ó. Eu estou aqui, me usa, faz de mim aquilo que você precisar. Eu estou aberto, flui através de mim. E hoje estamos aqui nesse ministério maravilhoso. Quem aqui é grato pela nova igreja, gente? Meu Deus do céu. Olha, eu não quero desmerecer a gratidão de nenhum de vocês, tá? Pelo contrário, eu tenho certeza que vocês todos são muito gratos. Mas se nenhum de vocês fosse, só a minha gratidão já era suficiente, tá? Porque eu sou grato demais por essa igreja. Eu sou grato demais quando eu vejo meu filho no Generation. Eu sou grato demais quando eu vejo o que acontece na minha casa. Eu sou grato demais quando eu vejo o que essa igreja, o que esse evangelho, o que essa palavra me ensinou.
e mudou na minha vida. Isso é maravilhoso. Então, sejam gratos por isso e nos mantenhamos dessa forma. Aí, eu quero passar para uma outra passagem, está em Lucas 19, do 1 ao 10. Fala assim, ó. Jesus entrou em Jericó e atravessou a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequeno porte, de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim, correu adiante, subiu em cima de uma figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu, rapidamente recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador, na casa de um publicano. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres, e se alguém extorquir alguma coisa, se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. História de Zaqueu. Olha que história maravilhosa. Zaqueu tinha uma limitação, como Bartimeu tinha. Ele era pequenininho. No meio daquela galera, ele não ia conseguir ver Jesus. Procurou uma árvore rapidinho e subiu nessa árvore para conseguir enxergar Jesus. Olha que coisa legal, cara, que coisa maravilhosa. A figueira, as coisas na Bíblia têm significados, né? Tem simbologias. A figueira, ela simboliza a lei. Foi uma folha de figueira que Adão e Eva usaram para se cobrir quando eles comeram a fruta. É uma figueira brava que Jesus, quando está indo para Jerusalém, é uma figueira brava que ele amaldiçoa. Então a gente sabe que a figueira é a representação da lei. Quanta gente a gente não conhece que vive tentando subir numa árvore, num pedestal de lei, para tentar encostar em Jesus, para tentar enxergar Jesus, para tentar ver Jesus. Zaqueu não estava subindo ali para chamar a atenção de Jesus e pedindo alguma coisa para Jesus, ele só queria ver Jesus. Quanta gente a gente não conhece que não tem nem coragem de pedir alguma coisa para Jesus, que é só subir num trono, numa árvore, num patamar de lei, para cumprir uma série de normas, achando que assim vai conseguir enxergar Jesus. Quantas vezes nós não caímos no engano de achar que eu preciso subir numa árvore, subir uma montanha, me privar de alguma coisa, jejuar, passar 3 dias na floresta, para chegar mais perto de Deus. Quantas vezes nós não caímos nesse engano? A primeira coisa que Jesus pede para Zaqueu: Zaqueu, desce dessa figueira. Zaqueu, desce desse suporte de lei. Zaqueu, desce desse posicionamento. E o cara estava em cima de uma árvore, baixinho. A figueira é uma árvore relativamente alta. Uma figueira brava é uma figueira que ela não foi plantada, né? Ela é selvagem. Uns galhos tudo torto. É uma árvore complicada. Imagina a força que ele estava fazendo ali para se manter minimamente equilibrado, que ele teve que fazer para subir naquilo ali. Que Jesus fala com ele: meu irmão, sai dessa posição de suporte, dessa posição de esforço, dessa posição de estar sentado em cima da lei e vem para o chão. Vem para o chão firme, o chão da graça, porque hoje importa, hoje eu quero a graça, eu quero estar na sua casa. É isso que Jesus fala com ele. E olha que coisa interessante, tem mais coisa legal aí, olha isso. O que Jesus estava falando, eu adoro a versão da Almeida Corrigida Fiel, que ela fala assim, ó, Jesus diz: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Porque hoje é conveniente para mim a graça, a manifestação máxima do amor de Deus, é conveniente para mim estar na tua casa. Você, um publicano, que todo mundo olha para você como traidor. Todos os religiosos olhavam para Zaqueu. Zaqueu não era só um publicano, gente. Ele era o chefe dos publicanos. O publicano, para quem não lembra, é aquele cara que coletava os impostos dos hebreus, dos judeus, para dar para os romanos. Ele era o traidor da pátria, do povo dele. Ele era considerado um traidor. Ninguém chegava perto de um publicano. O cara era impuro.
Quem assistiu The Chosen? Tem a história de Mateus, maravilhosa. Ninguém chega perto do cara, mas aqui Jesus fala, é conveniente para mim, a graça, o amor de Deus, entrar na tua casa, mesmo você sendo o traidor dos traidores, segundo a religião, segundo o que essas pessoas que estão ao redor aí de você estão dizendo. Tanto que a palavra fala que quando Jesus foi para a casa dele, todo mundo ficou falando, ele foi para a casa daquele pecador? Convém que hoje a graça esteja na sua casa, esse que todo mundo diz que é pecador. Aí eu fui procurar, né? Curiosidade, fui ali. Olha só, o que o nome Zaqueu quer dizer? Zaqueu, no grego, é uma transliteração de uma palavrinha hebraica que é Zakai. Essa que está aí, ó. Está aí, né? Zakai. Zakai significa puro, inocente, limpo, justificado. O traidor dos traidores, segundo a tradição, segundo a religião, o traidor da pátria, o traidor do povo dele, se chamava puro. Se chamava inocente, justificado. O cara mais impuro de todos, o nome dele era puro. A lei olhava para Zaqueu como sendo um pecador, como sendo um traidor. A graça olha para ele e fala, puro, Zacai. Quem aqui entende que Jesus naquela época não falava com os hebreus em grego? Ele falava em hebraico, certo? Aramaico. Então ele falava Zacai. Ele falou, puro, justificado, desce desse andar, desse suporte de lei, vem para o chão da graça, porque hoje a graça, convém a graça, é importante para a graça, para o amor de Deus, que ele esteja na tua casa. Meu Deus do céu, cara. E isso, a gente está falando de um Jesus que estava subindo para Jerusalém para cumprir uma promessa de morrer por nós. A gente está falando da quinta-feira antes da Páscoa. O que Jesus estava falando aqui, quando ele olhava para Zaqueu, ele estava falando, eu sei quem você foi feito para ser. Quando Jesus fala com ele, olha só, quando Jesus fala para ele que convém que ele fique na casa de Zaqueu, a palavra grega ali é dei. Esse convém, que é essa palavrinha que está aqui, ó, dei, significa uma coisa, não é uma coisa de convém no sentido de, é interessante, não. Convém, esse dei, essa palavra grega, que é algo de suma importância, necessária num nível imprescindível, é um compromisso inegociável. Você que está aí, que todo mundo olha para você e vê um traidor, um pecador, um injusto, desce daí dessa lei, desce desse suporte de lei, porque hoje é inegociável a importância de que o amor de Deus, de que a graça esteja na tua casa. O que Jesus está falando com ele é, eu montei a frase porque eu sabia que eu ia esquecer. Homem justificado, saia desse esforço de se manter equilibrado na lei, é imprescindível que a graça esteja na sua casa. Hoje é necessário para nós buscarmos isso, buscarmos profundidade, traduzir palavras para a gente entender o que ele estava querendo dizer. Na época não era. Quando Jesus olha para Zaqueu e fala, Zaqueu, desce daí, ele está entendendo o que Jesus está falando. Quando Jesus fala com ele, olha, dei, que eu vá para a tua casa, ele está entendendo, cara. É importante demais que eu vá para a tua casa, Zaqueu, meu irmão, que a galera está falando aí que é justo, mas que o teu nome é puro. Ele entendeu isso, tanto entendeu que quando Jesus chega na casa dele, ele fala com Jesus, ele não está falando assim, amanhã eu vou doar, não. A palavra que ele usa aqui para falar é no presente. Ele fala, estou doando metade do que tenho aos pobres. E se alguma coisa eu extorquir de alguém, vou devolver 4 vezes mais. Esse 4 vezes mais era uma exigência da lei. A lei dizia o seguinte, o texto exato da lei é, se alguém roubar um boi se alguém roubar um boi ou uma cabra e matar o animal ou vendê-lo, o ladrão deverá pegar 5 bois ou 5 ovelhas,
Um que roubou, mais 4 de pagamento extra. Esse é o texto da lei. É o que ele está falando. Se eu extorquir alguma coisa de alguém, eu vou devolver para ele o que eu extorqui 4 vezes mais. Isso, ele não precisou que Jesus falasse para ele assim, ó, eu só vou na tua casa se você devolver o dinheiro de quem você roubou. Existe uma tradição que diz, não sei se é verdade, mas é interessante a gente pensar na possibilidade disso existir. Existe uma tradição que dizia que os publicanos, eles faziam as contas ali de quantas pessoas tinham que pagar, e o que ele pedia a mais daquilo ficava para ele. Eu não sei se Zaqueu fazia isso, fez em algum momento, e por isso ele fala, de quem eu pedia a mais, eu vou devolver o que eu pedi a mais e vou devolver 4 vezes mais. Eu não sei se é isso que ele estava falando, não sei, mas o fato é que não houve nenhum pedido para que isso acontecesse. Foi a presença da graça de Deus, o perdão que ele sentiu, a necessidade que ele sentiu de agora eu entendo que esse dinheiro não me serve de nada. Agora eu entendo, porque Jesus está aqui, porque nada do que os outros estão falando de mim importa. Eu entendo. E a palavra me fala que ele seguiu Jesus depois disso. Zaqueu entendeu essa mensagem assim, ó. Assim que ele escutou. E a atitude dele não foi de pagamento, mas foi a retribuição de uma bênção recebida. Quem aqui lembra da história de Abraão e Melquisedeque? Melquisedeque abençoou Abraão. Depois foi que ele deu o dízimo. A atitude de Zaqueu não foi retribuição por uma bênção que ele recebeu. Porque Jesus abençoou? Claro que sim. Era a presença de Deus, era Jesus ali naquele momento na casa dele, que coisa maravilhosa. Mas a bênção não foi alguma coisa que ele recebeu ali fisicamente para que ele devolvesse e falasse, não, agora eu preciso porque eu fui escolhido. Não é isso, cara. É a presença de Jesus na minha casa, na minha vida, no meu dia a dia, que me leva a isso. Eu não preciso mudar para que Jesus venha à minha casa. Eu preciso abrir a minha casa para Ele, para que Ele me leve à mudança. É isso que a gente precisa entender. Coitadinho, o pobre do Zaqueu achou que ele estava subindo na árvore para ver Jesus. E a palavra fala para mim, e Jesus fala no final, que ele cruzou a cidade para buscar o que estava perdido. Olha o que está escrito em Ezequiel 34:16. Fala assim, ó. Procurarei as perdidas e trarei de volta as desviadas. Enfaixarei a ferida e fortalecerei a fraca. Mas a rebelde e forte eu a destruirei. Apacentarei o rebanho com justiça. Quando Ezequiel fala aqui, ó, no hebraico de Ezequiel, esse procurarei que ele fala tem uma palavrinha. Essa palavra é Zeteo. Cadê? Bakash, desculpa, essa é outra. É muita palavra, gente. Tá aí. Bakash, no hebreu de Ezequiel, Bakash é uma procurar intensamente. Tem um significado de desejar, de inquirir com propósito. Alguém que procura um tesouro inestimável. Quando Ezequiel falou isso, e Jesus no último versículo estava lembrando esse versículo de Ezequiel, ele estava trazendo à lembrança essa palavra de Ezequiel, ele estava falando de uma busca incessável, e buscando uma coisa de uma maneira assim, de um valor inestimável. Mas a palavra que é usada ali para citar essa palavra, esse Bakash, é do texto de Ezequiel, do Antigo Testamento. No Novo Testamento, a palavra que é usada aí, que Jesus disse, é uma palavra grega que é zeteu. Sabe aonde mais essa palavra zeteu acontece? Buscar com grande desejo de encontrar. Sabe aonde mais ela aparece? Vou ler 2 versículos para vocês. Mateus 6, 33. Diz assim, ó. Mas buscai primeiro o reino de Deus. Mas zeteu, primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aí tem um outro versículo que é Lucas 2,48, que fala assim, ó. E quando o viram, maravilharam-se e disseram-lhe sua mãe, filho, por que fizeste assim para conosco? Eis que o teu pai e eu ansiosos te procurávamos. O teu pai e eu ansiosos te zeteu. Essa passagem de Lucas é a passagem que Jesus se perdeu, com 12 anos ele se perdeu, e aí eles voltaram na caravana para buscar ele, e ele estava no templo, discutindo, conversando e ensinando os mestres da lei ali.
o que Jesus estava falando com Zaqueu, cara, eu vim te procurar, eu vim te buscar da mesma maneira que uma mãe que perdeu o filho numa multidão procura esse filho. Eu não vim te procurar por acaso, Zaqueu. Eu não vim atrás de você perdido, do perdido, da ovelha perdida, só porque eu estava passando aqui de passagem. Fui passar, falei com Bartimeu, vou passar ali já e falar alguma coisa um pouco com Zaqueu. Não, eu cruzei a cidade de Jericó com a mesma intensidade que eu quero que vocês procurem o reino de Deus e a sua justiça antes de qualquer coisa. Essa é a intensidade, essa é a intenção, a profundidade que Jesus buscou Zaqueu. Esse é o ensinamento que a gente tem hoje. Hoje, a necessidade, a busca, não a necessidade, mas a busca e a intenção, a vontade do nosso Deus hoje é de nos trazer isso. É a vontade que Ele tem hoje de nos receber, de estar na nossa casa, de estar dentro de nós. A vontade que o Espírito Santo tem hoje de operar dentro de mim é a vontade de uma mãe que perdeu o seu filho. Isso é uma coisa para a gente entender de forma natural, tá? Porque na verdade é muito maior que isso. A gente sabe que o pensamento dele é maior que o nosso. A gente sabe que esse amor que Ele tem por nós é imensurável. Mas para que vocês tenham uma ideia do tamanho da minha vontade, eu vou dizer para você, é a vontade que você procuraria o teu filho se ele se perdesse no supermercado. Quem já perdeu o filho aqui de vista por 5 segundos? Eu nunca perdi, gente, graças a Deus. Mas eu já vi gente dizer e não deve ter sensação pior no mundo. É com essa vontade que Ele quer operar em nós. É com essa vontade que Ele vai atrás do perdido. E o perdido não é só o descrente que está no mundo, que não foi salvo ainda não. A vontade dEle é de nos trazer aquilo que Ele prometeu. De nos trazer as bênçãos que Ele nos prometeu. É com essa intensidade que Ele quer. O que eu quero hoje é convidar vocês, é desafiar vocês, a todos nós, a um posicionamento de fé igual de Bartimeu. Há um posicionamento de gratidão, de fé, de quem sobe aonde precisar subir, para buscar um Jesus, para buscar a salvação, para buscar aquilo que nada mais pode me trazer. Hoje o meu posicionamento não é de estar ali em cima de um púlpito, de um posicionamento, de um poste, de um suporte de lei. O meu convite é que hoje a gente desça desse suporte, desça para a graça, para o chão da graça de Deus, firme, sabendo e tendo a certeza de que Ele atravessou a cidade atrás de mim. É a certeza de que Ele vai enfrentar o que for para chegar até mim. Quem entende que não foi você que achou Jesus, gente? Quem aqui é como Zaqueu que acha que subiu na árvore para que Jesus o visse? Jesus atravessou a cidade atrás de Zaqueu. Quem aqui entende, tem no coração a certeza de que não foi eu que o achei, foi Ele que me achou. Foi Ele que se preocupou comigo, foi Ele que esperou por mim, desde a criação do mundo. Desde a criação do mundo foi o Pai quem já sabia. O João Paulo um dia ia encontrar uma igreja, ia encontrar um povo lá meio doido, eles iam ensinar para ele umas coisas meio malucas, ele vai começar a ler um negócio, e eu vou esperar. Olha o João Paulo indo lá para os caminhos que não tem nada a ver. Olha o João Paulo indo lá para outra igreja que não tem absolutamente nada a ver. Olha ele ali, cheio de dúvida com coisas. Olha, as dúvidas dele fazem até sentido, tá vendo? O menino foi feito para entender isso. Estamos aqui. Ah lá, ele está chegando na igreja. Hey! Ah lá, ele está indo só por obrigação, só para ser educado com a cunhada dele. Está indo na igreja lá. Hey! Olha lá, ele está escutando o Reinaldo falar. Lá. Ele está escutando, ele não está distraído não, ele está escutando. Olha lá. Hey! Não foi eu que busquei Ele. Foi Ele quem esperou por mim para que eu abrisse o meu coração e Ele pudesse entrar e fazer tudo o que Ele tinha que fazer. Essa é a certeza que a gente precisa ter no nosso coração o tempo todo. É isso que eu quero trazer para a gente hoje. Eu não estou aqui, gente, entenda uma coisa. Eu não estou aqui para animar ninguém. O papel de nós aqui em cima, cara, não é animar nenhum de vocês. O papel da gente aqui é trazer para vocês a verdade. A verdade com V maiúsculo. É trazer aqui, ó, a verdade, o caminho, a vida. A gente está aqui para mostrar para vocês o que a gente enxerga nesse livro, que é verdade.
para que vocês por si só possam olhar esse livro, entender e trazer e buscar essa revelação que só Ele pode trazer para vocês. Eu não estou aqui para dar uma injeção de ânimo em vocês, tá? Desculpa se eu decepcionei alguém, mas eu estou aqui para mostrar para vocês a verdade. Agora, se a verdade, se não te traz alegria no coração, saber que o Deus que criou esse universo inteiro atravessou a cidade para te alcançar, meu amigo, tem alguma coisa errada com a tua felicidade. Quando eu me lembro que, cara, meu Deus, eu adoro os vídeos, que falam de universo, de espaço, eu acho maravilhoso, adoro isso. Quem me conhece sabe que eu gosto de ciência, eu gosto de matemática, meu negócio são as exatas, eu gosto dessas coisas. Eu acho maravilhoso quando o cara fala comigo assim, ó, 47, 43, agora tem 44, não sei quantos bilhões de anos atrás encontraram lá radiação de fundo. Eu falo, meu Deus, que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. O Deus que criou um bagulho que estão dizendo aqui, ó, que foi há 42 bilhões de anos atrás. Você entende que há 42 bilhões de anos atrás alguma coisa estava sendo feita para que hoje eu estivesse aqui? Para quem acredita na teoria do Big Bang, por exemplo, para quem acredita na Terra jovem, 65 milhões de anos, 65 mil anos, 65 mil anos, há 65 mil anos, tudo que você está vendo foi criado para que hoje você estivesse aqui. Para que eu tenho que te dar uma injeção falando, vamos lá galera, é nóis, ânimo todo mundo? Eu não preciso te dizer isso, cara. O que eu preciso te dizer é que o Deus que criou o universo, Ele atravessou o mundo, Ele atravessou a cidade para chegar até você. O que eu preciso te dizer, o que eu estou aqui para te dizer é que o amor dele é tão absurdo, é tão grande, que Ele fez tudo isso que você está vendo. O que você acredita, o que você não acredita, Ele fez tudo isso para que hoje você estivesse sentado aí nesse banco. Se isso não te traz alegria, eu não sei como te alegrar. É por isso que eu nem tento. O que eu preciso e o que eu quero hoje, cara, é manter firme a nossa fé, o nosso entendimento, a nossa certeza de que o meu Deus, Ele me ama de um jeito que eu não consigo descrever. O que eu quero hoje é despertar, é posicionar, trazer à tua memória, cara, a tua fé. Se um dia você creu de forma assim, ó, radical, como eu falei antes na outra palavra, se um dia você creu de forma radical e hoje você não consegue mais, o que eu quero hoje é te trazer a lembrança daquele momento em que você cria de forma radical. E se você nunca ousou crer dessa maneira, o meu papel aqui hoje, a minha vontade hoje é despertar em você a curiosidade de tentar fazer isso. Em todas as situações. João Paulo, eu tenho um problema aqui que me dizem que eu não creio muito não dá muito certo não. Não consigo fazer, não tenho certeza se fui batizado no Espírito Santo, se não fui. O que uma pessoa que foi batizada no Espírito Santo faz? Uma pessoa foi batizada no Espírito Santo, fala em línguas, os dons do Espírito se manifestam. Ok, vou me posicionar em fé segundo o que eu creio. Você crê em Deus? Você crê em Jesus? Você crê que Ele te salvou? Você crê que Ele morreu por você? Eu creio. Então, meu irmão, você nasceu de novo. Comece a praticar os dons do Espírito. Comece a ser paciente. Não espera você sentir que agora está paciente. Não, comece a exercer paciência. O cara está te torrando a paciência e você está falando aqui, meu Deus, pela tua paciência eu vou conseguir suportar esse cara do meu lado. Meu Deus, é porque eu creio na tua cura que eu vou orar por esse meu colega que está aqui com uma enfermidade qualquer, que está sentindo uma dor qualquer. Eu posso até, nunca aconteceu antes, mas eu creio que através da minha vida, na fé que eu tenho em você, na tua capacidade de cura, eu creio que eu vou orar por essa pessoa e você vai curá-la. Não sou eu que estou curando. Eu não consigo curar ninguém, gente. Mas eu consigo orar. Mas eu consigo declarar. Mas eu consigo me posicionar. E o que eu quero que a gente entenda hoje com Bartimeu e com Zaqueu é que um posicionamento de fé não depende da minha estatura. Um posicionamento de fé não depende das pessoas me dizerem que está ok. Um posicionamento de fé não depende de nada além daquilo que eu creio. Um posicionamento de fé não depende de um sentimento de que eu mereço, de um sentimento de que eu sou digno de alguma coisa. Um posicionamento de fé depende de que eu me movimente, mantenha a minha confissão de fé, traga à minha lembrança aquilo que eu creio, mesmo que eu não esteja sentindo. Eu vou orar em línguas mesmo que eu não entenda o que está acontecendo. Eu vou declarar cura mesmo que eu não entenda o que está acontecendo.
eu vou caminhar em direção ao propósito que Deus colocou no meu coração, eu vou ser generoso, mesmo que eu não entenda como isso vai rolar. Mas eu sei que foi o Espírito Santo, foi Deus que falou no meu coração, seja generoso e eu vou ser generoso. É isso que eu quero trazer para a gente hoje. Quem está feliz com o nosso Deus hoje, gente? Quem está feliz com a maravilha que Ele fez por nós? Meu Deus do céu.